Já alguma vez definiu objetivos que não conseguiu atingir? Objetivos profissionais ou pessoais, como alimentar-se bem para eliminar aqueles quilitos a mais ou fazer aquelas tarefas profissionais mais difíceis que precisa de estar concentrado e sem distrações no gabinete. No entanto, no final do dia chega a casa, cansado ou cansada, abre o frigorífico e pensa: estou mesmo cansado e fraquinho, eu amanhã faço dieta. Ou amanhã venho mais cedo para a empresa e termino este trabalho ou aquele. E depois de cometer o tal pecado capital, não é? Pensa que deveria ter mais força de vontade. Pensa que as pessoas que conseguem atingir os seus objetivos têm mais força de vontade que você. Este é um exemplo comum. Se não for a alimentação, são os planos para ir ao ginásio ao final do dia, os planos para concluir aquela tarefa mais complicada no trabalho, para ter aquela conversa difícil com os membros da sua equipa, ou com o seu chefe, ou com a sua chefe, enfim. A verdade é que planeou, comprometeu-se em fazer algo que era importante, enfim, para a sua vida profissional ou pessoal, e depois os seus planos saíram curados e acredita que se tivesse mais força de vontade tudo seria melhor. A verdade é que a força de vontade é sobrevalorizada. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é apenas com a força de vontade que vai conseguir atingir os seus objetivos. Um artigo em 2008, muito citado numa revista chamada de Psychological Science, ela descreve uma experiência muito simples que prova aquilo que eu acabei de dizer e que aponta para uma das soluções para conseguir, no fundo, levar até ao fim as suas decisões e atingir os seus objetivos. A experiência foi feita por cientistas da Universidade de Michigan. Entre eles estava o Stephen Kaplan, o Mark Berman e o John Johnnidas, e eles comprovam que o tempo de inatividade, ou seja, o tempo que nós estamos a descansar, ou seja, o descanso, tanto almejado, não é? Ajuda a recarregar a energia necessária para trabalhar profundamente e para levar a cabo tarefas difíceis sem aquela tentação de desistir. Então, os investigadores juntaram um grupo de pessoas e dividiram-nos em dois. Um grupo foi convidado para dar um passeio num caminho florestal, num parque natural perto do porto do campus da Universidade do Michigan, e outro grupo foi enviado para uma caminhada no centro movimentado da cidade. Depois da caminhada, a ambos os grupos foi-lhes dada uma tarefa que exigia concentração para que fosse terminada. A principal descoberta do grupo, ou do estudo, aliás, foi que o grupo que fez o passeio no parque florestal, em contacto com a natureza, etc., teve um desempenho muito melhor que outro grupo, cerca de 20%. E a vantagem do contacto com a natureza manteve-se na semana seguinte, quando os cientistas trouxeram as mesmas pessoas e trocaram de locais. Portanto, não eram as pessoas que determinavam o desempenho, mas a possibilidade de se prepararem para a tarefa com uma caminhada na natureza, com uma caminhada na floresta. Os investigadores chegaram inclusive à conclusão que o grupo que foi para a cidade caminhar, enfim, nas ruas movimentadas, eles necessitavam de mais concentração direcionada para descobrir quando atravessar a rua para não ser atropelado ou quando contornar um grupo lento de turistas que bloqueavam o passeio, etc, etc, etc. E após 50 minutos desta caminhada focada, a reserva de energia para fazer um trabalho que exigia atenção direcionada, ou seja, concentração e força de vontade, estava em baixo. A caminhada pela natureza, por outro lado, expôs as pessoas ao que o autor Mark Berman ele chama, nome estranho, ele chama de estímulos intrinsecamente fascinantes. De acordo com Berman, esses estímulos fascinantes invocam a atenção de uma forma modesta, permitindo aos mecanismos responsáveis pela concentração e pela força de vontade a possibilidade de descansarem, de se reabastecer de energia. Portanto, dito de outra forma, ao caminhar pela natureza, você não gasta energia com aquela necessidade de prestar atenção a estímulos externos que colocam em causa a sua segurança. Porque há poucos desafios ou há poucos obstáculos durante a caminhada. Por outro lado, ao caminhar na floresta, ainda recebe estímulos interessantes o suficiente para manter a sua mente suficientemente ocupada para evitar a necessidade de direcionar ativamente a sua situação, a sua concentração para aquelas situações que o preocupam ou que a preocupam. Sejam elas pessoais ou profissionais, não é? Aquele trabalho que ficou por fazer, aquele problema que tem no processo de trabalho, etc. E no fundo que fazem gastar energia. Bom, então,
Este estudo, ao que parece, é um dos muitos estudos que validam a teoria da restauração da atenção, chamada de ART, que afirma que passar tempo na natureza pode melhorar a sua capacidade de concentração e de concretizar tarefas difíceis. Por isso mesmo, de acordo com a teoria da restauração da atenção, concentrar-se requer atenção direcionada. Traduzido por miúdos, como se costuma dizer na minha terra, isso significa que a nossa energia é limitada e que, se quiser levar a cabo uma tarefa difícil, como ir ao ginásio, como resistir a comer porcaria ou como terminar uma tarefa profissional difícil e que exige a sua utilização ou a utilização da sua capacidade cognitiva, ou que é uma mudança à sua rotina normal, precisa de energia. E por isso mesmo tem que a restaurar. A força de vontade por si só não é suficiente. Sem energia para a apoiar, a força de vontade é 100% das vezes vencida. Essa é a razão pela qual os maus hábitos acontecem ao final do dia. Quando a sua energia está em baixo, planeou ir ao ginásio a seguir ao trabalho, mas não vai. Chega a casa ao final do dia, abre o frigorífico, vê aquele belo queijo com aquele pãozinho de Mafra e deixa as tarefas profissionais mais importantes para o final do dia, mas já está tão cansado que pensa: eu amanhã venho mais cedo e faço isto. Mas no dia a seguir, tudo se repete. Portanto, a sua energia é um recurso finito, como uma pilha que colocamos numa lanterna. Se o gastar, terá dificuldade em concentrar-se e fazer tarefas mais difíceis e mais importantes, aquelas que exigem força de vontade ou mais capacidade cognitiva ou até mesmo física. Colocado de outra forma, se tentar comprimir um pouco mais de tarefas ao final da noite, reduz a sua eficiência e eficácia que terá no dia seguinte, acabando por fazer menos com menos qualidade. Portanto, é importante ter rotinas que permitam carregar energia, como caminhar na floresta, no parque, à beira-rio, ou estar em casa com a família, ou outra atividade que realmente a relaxe ou o relaxe e que provoque estímulos intrinsecamente fascinantes, como se chama Mark Berman. Mas também é importante saber quando o dia termina e quando a restauração de energia começa. Quando decide parar de trabalhar e carregar as baterias para o dia seguinte. Agora, e para si, já aconteceu tomar decisões ao início da semana ou do dia e não as cumprir? Seria porque já não tinha energia para isso? O que pensa fazer para não cometer o mesmo erro? Comente, partilhe e ajude a comunidade da Academia da Produtividade a aprender também com as suas experiências. E com isso, enfim, ainda vai ganhar pontos na Academia que se traduzem em bónus. Até já!